Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso canal Estatística Experimental. Vamos a um cafezinho, porque dia de semana, em plena segunda-feira, conhecimento é válido após a xícara de café. É um prazer imenso compartilhar aqui conhecimento com vocês. Antes de mais nada, dessa xicrinha de café, gostaria de que, se vocês estiverem compartilharem, compactuarem com essa ideia de propagar conhecimento, faça com que este material seja impulsionado para as outras pessoas. Como é que a gente faz com o algoritmo das redes sociais? A gente se inscreve no canal daquela pessoa que a gente gosta e dá o like para que a gente possa impulsionar ainda mais esses materiais. Aqueles que já estão inscritos, deixem o seu like para que a gente possa propagar ainda mais esta oferta de conhecimento gratuita e inspirada, dada com muito amor e carinho, sem pedido de troca. Dito isso, na nossa aula 2 de hoje, nós falando sobre estatística experimental, apesar da nossa logo aqui do ladinho estar do R, nós vamos trabalhar com outro programa também, que é o Sysvar. E aí a gente vai revezando. Em uma aula, quando nós estivermos falando de um determinado assunto, a gente aplica isso sobre o R, com o R, e também com o Sysvar. Uma outra forma também, uma outra coisa também que a gente queria deixar claro, é que nós não vamos nos deter à parte teórica especificamente. Vamos falar de forma bem abrangente do tópico e vamos fazer as aplicações com os exemplos que temos, fazendo as discussões necessárias. Nós vamos ter um curso específico teórico para estatística experimental. Não basta ser apenas um usuário de programa que solta um output, uma saída de resultados sem você entender as interpretações. Essas interpretações, elas só ocorrem para o usuário quando você tem o conhecimento teórico. De todo modo, e percebendo essa ânsia dos usuários nas redes de quererem pegar um programa e já fazer as aplicações, a gente vai iniciar com essas análises, fazendo alguma discussão, um overview dessas análises, uma visão geral dessas análises, chamando a atenção do que é que vocês precisam observar e vamos dando sequência nos programas. Em um outro momento, a gente fará um curso apenas teórico, mostrando como é que está por trás dessas análises, as expressões analíticas e como é que os programas usam estes resultados. Tranquilo? Hoje nós vamos começar com os delineamentos experimentais. Nós vamos falar hoje do delineamento inteiramente casualizado. É o famoso DIC. É aquele em que, em nossa área de experimento, nós temos controle de todas as variáveis específicas e apenas aquela variável, que é o que a gente chama de fator, em que nós temos os níveis desse fator, que a gente chama de tratamentos, apenas estes é que variarão. Nós vamos obter a variável resposta para verificar o efeito destes tratamentos. Qualquer outra variável fora desse sentido, tecnicamente, está em um ambiente controlável. Isso é utilizado geralmente quando os nossos experimentos estão em ambientes controlados, casa de vegetação, em laboratórios ou qualquer outro local em que a gente tenha controle das variáveis externas a este experimento, que não as variáveis que estão sendo analisadas. Tranquilo? Beleza. Dito isso daí, vamos dar um suporte de material para que vocês possam ter uma visão geral de alguns termos que a gente possa ir alocando. Como a gente não pode disponibilizar livros, depois a gente pode verificar alguns livros gratuitos para vocês se guiarem de forma teórica, nós vamos passar para vocês uma apostila que nós temos, que a gente ministrou há alguns anos, em que essa apostila é a estatística experimental. Ela está aqui, lá na nossa página bendavid.github.io, na opção do menu em apostilas,
nós vamos ter aqui estatística experimental. Aqui você tem acesso ao PDF dessa apostila, a gente dá na íntegra, a gente fez as aplicações, inclusive ela já está aqui disponível. Ó. A gente fez as aplicações das análises utilizando 3 softwares, creio. Nós fizemos ela para o R, o Sysvar e o SAS. Não sei se é essa especificamente, mas aqui nós temos mais materiais, tá? Em cima do termo de estatística experimental. Então, nós temos essa daqui, ó, que foi ministrada no Núcleo de Estudos de Fitopatologia, no caso NEFIT, na UFLA, e nós temos também essa daqui da Fisiologia. Eu creio que essa é essa daqui. Exatamente. Ó, a apostila sobre estatística experimental utilizando o Sysvar R e SAS. Nós vamos nos deter apenas ao Sysvar e o R, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos especificamente falar como nós podemos fazer essa análise no R. Então, aqui nos exemplos resolvidos, nós vamos pegar o nosso delineamento de hoje, que é o inteiramente casualizado, em que aqui nós vamos pegar este experimento aqui. Este experimento, salvo me engano, ele foi utilizado justamente nas notas de aula do professor Paulo César Lima, que é o conhecido Paulo Bola, recém-aposentado no Departamento de Estatística, na UFLA, na Universidade Federal de Lavras. Então, nós estamos utilizando algumas notas, alguns exemplos que foram aplicados nas notas de aula deles, e a gente faz essa ressalva, dá não essa bonificação, né? Mas tem que dar a César do que é de César, justamente pelo próprio nome Paulo César Lima. Então, como essas notas de aula de experimentos foram feitas deles, nós estamos fazendo essa ressalva. Uma outra coisa também que é interessante, apesar da gente estar utilizando alguns experimentos na área das ciências agrárias, a gente sabe que essa técnica é utilizada para todas as áreas, de uma forma geral. Basta com que você entenda o contexto em que o seu delineamento pode ser aplicado, fazendo o isolamento das variáveis externas que não fazem parte da análise propriamente dita. Então, aqui nessa situação, nós estamos com os dados de peso médio final em quilos em um experimento com diferentes aditivos A, B, C e D, utilizado na ração para peixes. Foram utilizados 12 tanques de 500 litros com 20 peixes em cada um. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos nessa situação os aditivos. O aditivo é o fator, é a variável com a qual queremos estudar, e a nossa variável resposta para a gente verificar se o efeito desse aditivo foi significativo ou não com relação aos demais aditivos, a gente está usando o peso médio final. Perceba que aqui nesse caso, o fato de nós termos 12 tanques reflete que nós temos em cada nível de tratamento do nosso fator, nós temos 3 repetições, percebem? Observem que aqui no caso eu tenho o efeito do aditivo D. Eu tenho o efeito do aditivo D aqui, aqui e aqui na casualização. Então, nessa situação, nós temos 3 repetições no nosso experimento, nós temos 4 tratamentos e o delineamento é o delineamento inteiramente casualizado. Tranquilo? Como é que nós vamos fazer essa análise no R? Vamos lá para o nosso R. Antes de mais nada, nós vamos mostrar o arquivo de texto que nós já temos pronto aqui. Então, se vocês quiserem acompanhar dessa forma também, para seguir praticamente na mesma sequência, estou utilizando aqui nesse caso o sistema operacional Windows, o Windows 10. Se vocês estiverem em qualquer outro sistema operacional, não tem problema, pode seguir. Aqui no Windows eu vou deixar nossas notas de aula no disco rígido C e eu criei uma pastinha chamada curso_ESP. E aí vocês podem seguir. Aqui no caso eu coloquei aula 2 e aqui eu estou colocando 2 arquivos de texto. O peixe.txt e nós temos também para a próxima aula o .dbf, que é para o Sysvar. Então aqui eu não vou precisar dessa situação. Aqui também nós não estamos
nos detendo a ensinar como é que nós vamos desenvolver, na realidade, ensinar a linguagem R. Já pressupomos que vocês têm o conhecimento do ambiente R. De todo modo, a gente vai deixar aqui nos cards o curso do R para quem quiser entender a introdução de como que você consegue compreender a sintaxe semântica da linguagem em nível básico. Então aqui nós já vamos pressupor que nós estamos com o usuário R e agora estamos agregando mais um conhecimento dentro da área da estatística para ele. Perceba que nossos dados aqui eles estão em TXT, eles estão separados por espaço. Às vezes a gente não recomenda esse tipo de organização de dados. É melhor a extensão .csv, que a gente separa por vírgula, por ponto e vírgula, porque geralmente nós, dentro da normatização da ABNT, nós utilizamos a separação de casas decimais por vírgula. Então não faz sentido separar nossas colunas por vírgula, porque pode haver contraste, problema na hora do R conseguir compreender. Porque diante da norma do Sistema Internacional de Unidades, a gente sabe que a separação de casas decimais é por ponto. Então, nesse caso, nós precisamos dizer ao R, na hora da leitura, que a separação de casas decimais nossa dos dados está por vírgula. Nós também vamos ter que informar para ele que a primeira linha é a linha do nome das variáveis e que isso ele precisa compreender e ele tem que desconsiderar que isso daqui não é um dado para nós, apenas o nome das variáveis. Então eu tenho aqui ração, que no caso são os nossos aditivos, e o peso médio dos peixes. Tranquilo? Queremos saber, existe efeito significativo desses aditivos no peso final, no peso médio final dos peixes? É isso que nós queremos saber. Então, eu não vou informar para vocês, mostrar para vocês como é que a gente cria isso aqui do ponto DDF, porque a gente vai mostrar apenas quando nós formos aplicar isso no Sysval. Vamos lá abrir agora o nosso RStudio. Abrindo o nosso RStudio, já percebemos como é que está o nosso banco de dados. Aqui, enquanto está só abrindo, deixa eu só ver aqui fonte, para eu aumentar aqui um pouquinho mais, botar aqui o 16, para a gente visualizar melhor essa fonte. Vou botar até um pouco maior, 18, está aqui o peso final. E o que nós vamos fazer é justamente o seguinte, aqui eu estou abrindo, eu estava com um projeto anterior, ignorar update. Eu estava aqui com um projeto anterior, vou fechar esse projeto. Vou também me direcionar o meu ambiente de trabalho para que ele esteja justamente lá no disco rígido C, especificamente dentro do nosso local da aula 2. Aqui nesse caso eu venho aqui em Section, a gente pode fazer assim, ou utilizar o comando setwd, mas eu vou fazer dessa forma que é mais rápida. Então nós vamos aqui em Section, Set Work Directory, escolher o diretório. Então nós vamos aqui no disco rígido C e eu vou procurar curso de Estatística Experimental, aula 2. Ok. Aqui nada mais é do que a mesma linha de comando que nós temos aqui, que foi o setwd, e ele simplesmente apontou para o local onde está o nosso diretório de trabalho. É aqui onde nós vamos procurar pelo o arquivo de texto peixe.txt, este daqui justamente. Tranquilo? Beleza. Ok. Feito isso daqui, dando o set work diretório, para que a gente possa salvar para as outras vezes, a gente pode abrir aqui o nosso script. Como o nosso diretório, deixa eu ver se aqui está atualizado, tá, ó. Como aqui o nosso diretório está justamente aqui, justamente em aula 2, vamos salvar esse script aqui como aula 2, tá? Aula 2. Então aqui nós temos o nosso script.r, observe aqui. E aqui eu vou colocar diretório de trabalho, só para guardar.
Vamos dar um Ctrl mais aqui só para a gente atualizar e ficar melhor essa análise de visualização. Estou deixando bem grande para que a gente possa acompanhar. E agora nós vamos carregar esse banco de dados. Vamos botar assim, importar dados. Então a importação de dados, vamos colocar aqui, vamos deixar o nome peixe do jeito que está e vamos trabalhar com esse nome associado a esse data frame. Então nós vamos usar o comando read.table e vamos dizer o nome. Aqui eu não vou precisar dizer o local, apontar o local, porque eu já estou dentro do diretório. Como dentro do diretório eu estou aqui com peixe.txt, eu só vou colocar peixe.txt e vamos entrar com alguns argumentos para read table. Primeiro, o reader, ele vai ser só o H, ele já reconhece. Vamos colocar true, ou seja, o cabeçalho existe. E o separador de casas decimais, nós vamos colocar a vírgula. Beleza. Feito essas considerações, nós podemos executar essa linha de comando. CEP. Na realidade não é CEP, tá? Perdão. O separador de casas decimais, perdão, separador de variáveis, que é o CEP, ele é por espaço. Na realidade é DEC, de decimals. Então aqui agora, ok. Vamos ver aqui em peixe se a importação foi tranquila. Observe que a importação, a conversão da vírgula para ponto, ela foi feita de forma correta. Estamos com as duas variáveis aqui, né? Olha, ração e peso. Então essa daqui o nosso fator. Aqui nós temos os nossos tratamentos. E aqui nós temos a nossa variável resposta. Agora vamos fazer a nossa análise, que é o DIC, delineamento inteiramente casualizados. O que é que nós precisamos fazer nessa primeira análise? Que é justamente o que a gente chama de análise de variância. ANAVA. Vamos colocar aqui DIC. Nessa análise de variância, nós precisamos, na análise de variância, verificar de forma global. Existe efeito de diferença de pelo menos 2 desses níveis diferem entre si em termos médios? É isso que nós queremos saber. Globalmente, a análise de variância vai dizer se existe ou se não existe. Como é que nós vamos verificar isso? Nós vamos verificar isso por meio de duas funções para que a gente consiga verificar de forma mais clara, mais simples. Tá? Vamos ver aqui então. Então vamos colocar aqui ANAVA, análise. Vou botar assim, ANALVA. Ou vamos botar assim, ANAVA. Deixa eu só ver aqui uma coisinha para me lembrar. Eu tenho uma função aqui chamada ANOVA, tá? É por essa daqui que a gente vai pegar os detalhes e aí eu vou explicar. Então nós temos ANAVA e aí nós vamos usar a função AOV, Analysis of Variance. Então, por meio da análise pela função AOV, nós vamos entrar com a fórmula, que é justamente a fórmula. É eu identificar a variável resposta. No nosso caso, nós em peixe, para que a gente trabalhe de forma, vamos dizer assim, mais controlada, nós não vamos quebrar, nós não vamos usar o attach em peixe, porque aqui a gente tem como determinar os dados de onde nós estamos pegando essas informações. Então, nós vamos fazer assim. Então, nós vamos usar lá dentro de peixe, só para que vocês verifiquem, nós temos ração e peso. Nossa variável resposta é peso, em função, então, o tio, do nosso fator, que no caso é ração. Aqui nesse caso, se nós fizermos essa análise e simplesmente mostrar a ração, você vai ver que não existe esse objeto. Mas nós vamos dizer que nós estamos retirando essa informação aqui
do dado peixe, que é onde está essa informação, tá? Então, é como se ele analisasse para mim, pegando o data frame, usando o cifrão e acessando peso dessa forma. Perdão, na realidade o objeto é peixe. E é como se nós estivéssemos acessando peso usando o cifrão. Então eu tenho dessa forma. Ou utilizando ou buscando ração dessa forma. Tranquilo? Beleza. Feito essas considerações, vamos... Acho que aqui está pronto para que a gente faça a análise. Vamos lá. Então, rodamos a análise, a Nava. Ele solta para mim algo dessa forma, que não visualmente não é interessante a visualização. Ó, assim. E a gente pode melhorar isso usando o comando ANOVA. Ó. ANOVA. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Deixa eu limpar aqui. Então, usando a ANOVA, o que é que nós temos aqui? Ó, nós temos melhor esta informação. E o que é que nós temos nessa informação que é interessante para nós? É justamente verificarmos o seguinte. Para que a gente saiba se está realmente de forma correta a análise, nós temos que verificar que como nós temos 4 tratamentos na ração, eu tenho que ter aqui no mínimo não, eu tenho que ter aqui N-1 tratamentos, né? Ó, então eu tenho que ter 3 graus de liberdade para a ração, para que essa leitura tenha sido de forma correta, tá? E como nós temos 12 parcelas, perceba que aqui nós temos justamente 11 graus de liberdade disponível para esta análise. Que no caso é o nosso grau de liberdade total, que seria N-1, né? No caso, N parcelas menos 1. Então, o que é que nós verificamos nesta primeira análise? Nós verificamos, vamos verificar aqui inicialmente se este resultado está batendo com o que está lá na nossa apostila. Aqui nós temos a solução analítica, e aqui a solução analítica a gente verifica, nós mostramos o passo a passo como é que nós fazemos essa análise, ó. Então, nós estamos mostrando de forma analítica e aqui no R, tá? Para que vocês verifiquem como é que isso aqui está sendo feito. Não vou entrar aqui nesse mérito dessa situação toda. Não. Vamos só verificar aqui que, de fato, o resultado realmente está coerente com o que nós temos na apostila. E o que é que nós verificamos? Esta última coluna é o que a gente chama de valor P. E o que é o valor P? O valor P ele verifica globalmente, na hipótese H0, de que todos os tratamentos são iguais estatisticamente, e a hipótese alternativa diz que pelo menos 2 têm diferença. Nós iremos rejeitar a hipótese H0 a um nível de significância pré-determinado. Vamos utilizar aqui 5% em todos, a menos que seja enfatizado na situação, é que se o nosso valor P obtiver resultado menor do que o nível de significância adotado, nós rejeitaremos a hipótese H0. Perceba então que como o nosso valor P foi superior ao nível de significância, não temos evidências para rejeitar a hipótese H0. Então implica dizer que a hipótese H0 está afirmando que não há evidências para dizer diferente de que os níveis dos aditivos são estatisticamente iguais. Então, nessa primeira análise, nós percebemos que, de acordo com este resultado, a análise de variância nos diz que não há diferenças estatísticas entre os níveis dos aditivos que refletem alteração no peso médio final dos peixes. Significa dizer na prática, pode usar qualquer aditivo na ração que não vai afetar em nada o peso médio final dos peixes. É isso que nós temos na primeira análise. Então, o que é que esse valor P está dizendo? Está dizendo que a estatística do teste F
resulta para nós numa condição não significativa para o efeito dos aditivos na ração, para o peso médio final dos peixes. Foi essa análise do delineamento inteiramente casualizado. Para mais detalhes, vejam na apostila algo a mais que vocês queiram visualizar. Beleza? Um abraço a todos vocês, espero que tenham gostado e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!